Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindos ao nosso último dia de Fórum Jurídico. Tá acabando, né, pessoal? Estamos aí no nosso último dia, foi um sucesso até aqui e não vai ser diferente no nosso fechamento da nossa semana, não é isso? Bom, cumprimentar primeiramente os meus alunos, que, claro, estão aí, já vi no chat, nós já estamos quase 400 pessoas online, e isso vai só crescer. O frio acaba que deixa um monte de gente com uma preguicinha de acordar, mas tenho certeza que daqui a pouco todo mundo já estará online conosco aí para as nossas palestras da manhã. Então, meus cumprimentos aos meus alunos, os cumprimentos a todos os participantes de fora, porque tem gente aí de todo o país, não é mesmo? Então, todos os participantes em geral. Meus cumprimentos, claro, à minha equipe de professores, que eu faço parte do Centro Universitário de Patos de Minas, do curso de Direito, desse time de gigantes, de quase 40 professores aí, que muito me orgulha, é uma honra, né, fazer parte desse time de gigantes. Então, meus cumprimentos a todos. Antes de iniciar, a gente tem que agradecer, claro, né? Vamos agradecer a Unipam e a FEPAM, óbvio, na pessoa do nosso querido reitor Milton Roberto de Castro Teixeira e do nosso querido pró-reitor Henrique Carivaldo de Miranda Neto. Nosso muito obrigada. A editora Saraiva, ó, já fiquei sabendo que vem surpresa, mais livrinho por aí para sortear. Editora Foco, muito obrigada também. 45ª subseção da UAB de Patos de Minas, que nos apoia. Escola Superior, a ESA, né? Escola Superior de Advocacia. Ao DA, Dr. Dácio Pereira da Fonseca, e aqui eu abro parênteses para mandar um beijo especial para o Dr. Dácio. A Atlética do Direito, na Suprema. Comissão organizadora do evento, né? Primeiramente, o nosso coordenador querido, Alexandre Máximo, que daqui a pouco vai entrar, hoje ou mais à noite, vai entrar e vai falar, né? Que ele gosta de falar na sexta-feira, que é o quê? Sexta-feira é dia de maldade. Isso vai ficar para o Alexandre aí falar naquela tonalidade que só ele tem. Ulisses Guimarães, Paulo Henrique Moreira, o Guilherme, Poliana, claro que a gente não pode deixar de falar, o nosso querido Varela, e a Poliana, que é a nossa técnica aí, né, Poliana, de audiovisual, que tem dado um show aí de competência. Muito obrigada. Enfim, muito obrigada a todos vocês que nos apoiaram, que acreditaram nesse evento. E antes de eu chamar o nosso próximo palestrante, né, o nosso primeiro palestrante, antes de nós iniciarmos esse ciclo de palestras de hoje, eu quero abrir aqui um tempinho para ler uma mensagem especial que eu recebi. Abre aspas. Sabrina, estou impressionada com o nível dos participantes. Acho que vocês vão ter que pensar sobre os próximos fóruns, continuarem na forma virtual também, pois possibilitam um nível de conhecimento e uma facilidade que talvez não fosse possível presencial. Estou com 100% de audiência. Se fosse presencial, às vezes eu nem iria. Essa mensagem eu recebi do meu pai, Rogério, e que eu já mando um beijo para ele, Rorô, né, eu te amo. E ele nem do direito é. E ele está amando, ele não perdeu nenhuma palestra. Dentre as outras várias mensagens especiais da mesma forma, de alunos, de participantes de fora, todos falando a mesma coisa. Isso nos fez repensar. Isso, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque em meio a essa crise, essa situação apocalíptica que nós estamos vivendo, nós, professores, nos reinventamos. Nós, num piscar de olhos, nós nos reinventamos, nos tornamos técnica de informática, preparamos material e num piscar de olhos nós estávamos aqui levando conhecimento da forma que, né, enfrentando a tecnologia. E não poderia ser diferente de deixar você sem um fórum jurídico. Então, foi por isso. Enfrentamos a tecnologia, estamos aqui respeitando aí, né, as regras para a pandemia, mas não deixamos vocês aí sem essa delícia que é o fórum. E aí fomos além, fizemos um fórum de 5 dias. À noite a gente está aqui de novo para finalizar, com palestras maravilhosas aí, com o Bruno Zampier e do querido Cássio Scarpinella Bueno. E agora o nosso próximo palestrante, logo após também a Michele Tonon. Sem mais delongas, vamos aí ao nosso palestrante da manhã.
um palestrante que eu tenho muita honra em estar aqui apresentando, até porque eu ministro a disciplina de Direito do Consumidor. Creio que todos os meus alunos estão aqui assistindo, né, em relação ao direito do consumidor. É uma matéria que eu sou apaixonada, e por isso a honra de estar aqui apresentando esse palestrante, até porque é ele quem assina o livro que nós adotamos. Então, no mínimo, eu devo repetir a palavra, o nome dele aí milhões de vezes em uma só aula. Vamos lá. Nosso palestrante, então, do dia, da manhã, o primeiro, ele é advogado, mestre e doutorando em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Especialista em Direito Administrativo na PUC São Paulo, especialista em Direito do Consumidor, também da ESA São Paulo, ex-procurador efetivo na cidade de Mauá, no município de Mauá, São Paulo, professor da LFG, né, da Rede de Ensino Telepresencial, LFG, onde leciona desde 2005 Direito do Consumidor e também leciona Direito Administrativo, as duas disciplinas. Coordenador e professor da pós-graduação Prêmio de Direito Público da Anhanguera, professor da pós-graduação da Escola Paulista de Direito e autor de várias obras jurídicas, né, livros, obras jurídicas e artigos científicos. Bom, então, com muita honra, com muita alegria, que a palavra é sua, nosso querido Fabrício Bolzan. Olá, professora Sabrina, olá, queridos amigos da Unipan, uma alegria estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Apresento também as minhas alegrias à coordenação do curso de Direito da Unipan, em nome do coordenador, o doutor Alexandre Máximo. Gostei da frase do doutor Alexandre Máximo das sextas-feiras. Uma honra participar ao lado da professora Sabrina, a quem cumprimento, e também faço aí as minhas homenagens a todo o corpo docente dessa respeitável instituição. Eu já tive a oportunidade de participar presencialmente de um evento aí na Unipan há alguns anos atrás, eu acredito que uns 7, mais ou menos, 8 anos atrás, não me lembro exatamente, fui muito bem recebido por todos, então uma alegria voltar a casa agora nessa posição online, né? Como a professora muito bem disse, a pandemia nos reinventou. E eu tive sorte, professora Sabrina, de conseguir defender o doutorado, então, já doutor pela PUC de São Paulo, uma semana antes do caos nacional, né? E eu vejo hoje o desespero dos colegas. Nós temos um grupo no WhatsApp da turma do doutorado, e eu vejo o desespero dos colegas para tentar finalizar, e é tão difícil, né, nesses tempos de pandemia em que o nosso psicológico fica tão afetado. A maioria professores, como bem lembrou a professora Sabrina, tivemos que nos reinventar, não só no conhecimento jurídico, mas agora temos que ter também alguns conhecimentos tecnológicos. E pensa na figura de um hipervulnerável em tecnologia, este que vos fala. Então, não foi fácil, não está sendo fácil, mas eventos como estes, promovidos pela Unipan, aí que eu cumprimento em nome, mais uma vez, da professora Sabrina, do professor e doutor Alexandre Máximo, isso nos conforta um pouco, né? Conforme a professora Sabrina disse, conforta não só os alunos, mas também pessoas que não necessariamente são do direito, como o pai da professora Sabrina, e que conseguem acompanhar, conseguem curtir o alto nível deste evento. Por isso, uma honra participar. Já alguns amigos passaram por aí, professor Flávio Martins, professor Nestor, professor Fred, e daqui a pouco um grande amigo, né, vai fechar à noite o evento, um grande amigo pessoal, um ídolo, professor Cássio Carpinella Bueno. Então, uma honra participar de um evento tão grandioso como este, ao lado de grandes amigos, ao lado de vocês, alunos que eu gostaria de cumprimentar, em nome aí da Atlética, que a professora muito bem lembrou. Eu fui diretor social da Atlética no meu momento de vida acadêmica, eu que cuidava das festas, então por isso que eu gostei da frase do professor doutor Alexandre Máximo a respeito das sextas-feiras. Então, uma alegria aí cumprimentar todos vocês do Brasil.
A professora falou de uma surpresa, eu tenho duas surpresas aí para vocês. Eu vou deixar à disposição da professora 2 livros para o sorteio: O Direito do Consumidor Esquematizado, já na nossa 8ª edição, coleção coordenada pelo amigo Pedro Lenza, e também o nosso Manual de Direito Administrativo, como a professora muito bem lembrou, a nossa segunda especialidade em Direito Administrativo. Então, ambos da editora Saraiva, participando aí também do evento, e que nós vamos sortear para os colegas do Brasil. A professora Sabrina vai coordenar aí o sorteio, e ficam aí 2 livros, 2 nossas contribuições para esse evento tão importante. Bom, vamos entrar então no nosso tema. Quando nós falamos de novos desafios nas relações de consumo, é exatamente o que nós estamos vivendo neste momento. Muita legislação, muita medida provisória, portarias, decretos, atos normativos em geral, cuidando também das relações de consumo. E o que eu venho percebendo nestes atos normativos foi uma necessidade de não jogar exclusivamente nas costas do fornecedor todos os prejuízos. Eu venho percebendo uma preocupação dos governantes, em especial do governo federal, que tem um viés mais liberal. Então, a crítica aqui, ou comentário, não é político, não é ideológico, é fático, né? Então, nós temos aí um governo mais liberal, que teve aí recentemente a Lei da Liberdade Econômica, que alterou vários dispositivos do Código Civil, e que tenta equilibrar os prejuízos para não jogar única e exclusivamente nas costas dos fornecedores. Então, o consumidor também tendo aí algum tipo de prejuízo, poderia dizer uma mitigação de alguns direitos, de algumas conquistas importantes envolvendo o direito do consumidor, como uma forma de não gerar uma quebradeira geral no nosso país, em razão da pandemia, em razão das quarentenas, em razão do atual momento excepcional e de calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional, decreto de número 6, que estamos vivendo no momento. E aí a grande questão, trazendo já a atual conjuntura, esses novos desafios, será que eles são aceitáveis diante da ordem constitucional vigente? Não seria uma violação ao princípio que veda o retrocesso em matérias de conquistas envolvendo direitos fundamentais? E eu parto do contexto histórico da necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor, que vocês que são alunos da professora Sabrina, com certeza já estudaram esse tema. Então, como é que surge a necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor? Um primeiro momento histórico envolve a Revolução Industrial do aço e do carvão, grande migração de pessoas do campo para os centros urbanos, aumento da necessidade de produtos e serviços, aumento da demanda por esses produtos e serviços, e o fornecedor começa a se preocupar em atender única e exclusivamente o aspecto quantitativo. Ele tem a preocupação de oferecer aquela quantidade que passou a ser exigida por esse novo modelo histórico e social que surgia ali naquele momento da Revolução Industrial do aço e do carvão. Ele não se preocupa com a qualidade dos produtos e dos serviços. Então, o que acontece? Atendimento à quantidade, sem preocupação com a qualidade, prejuízo dos consumidores. Ah, mas e a legislação da época, Fabrício? Não era possível, não era suficiente para regulamentar esse novo modelo de relação social e jurídica que surgia, a relação de consumo, a sociedade de massa, aquele produto que era feito um protótipo e os outros em produção em escala. Vamos pensar no Código Civil de 16. Eu estudei com o Código Civil de 16. Caramba, Fabrício, eu vejo cabelos brancos aí, mas não esperava que você fosse tão velho. A questão não é essa. O código que vocês estudaram é de 2002. Eu sou da turma de 2000.
Então, eu estudei com o Código Civil de 16. O direito civil clássico regulamentando relações individualizadas, relações entre pares, relações entre iguais. Então, ele não era capaz de regulamentar uma relação jurídica que nasce desigual. Nós temos, de um lado, o fornecedor, o detentor do monopólio dos meios de produção e de informação, e, do outro lado, o vulnerável consumidor. Então, olha a disparidade. Nós temos, nessa relação de consumo, nessa sociedade de massa, nós temos o surgimento de uma relação que nasce desigual. E a lei da época não foi feita para regular relações desiguais, ela foi feita para regular relações entre pares, entre iguais. Portanto, o Código Civil da época não era suficiente para regulamentar esse novo modelo de relação jurídica. E um segundo momento histórico que exige aí uma necessidade de lei específica da defesa do consumidor envolve a revolução tecnológica, em especial no período pós-Segunda Guerra Mundial. Um parênteses, né? Vivemos um momento difícil e sempre dizem que após um momento tão difícil, nós temos avanços, nós temos conquistas. A professora Sabrina citou muito bem a necessidade de nós, professores, nos reinventarmos nesse novo modelo de aula, né, via online. Então, na época da Revolução Tecnológica, pós-Segunda Guerra Mundial, ora, muito grave, muitos prejuízos à humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Porém, teve a conquista do avanço tecnológico. Avanço tecnológico que caiu como uma luva nesse novo modelo de produção, que é a produção em escala. Imaginem esse monte de evolução tecnológica, de maquinário, para esse novo modelo de produção, caiu como uma luva para os fornecedores. Mas, repito, ainda nós temos uma primazia em atender a quantidade, pouco se importando com a qualidade. E um terceiro momento histórico nessa necessidade de lei específica de defesa do consumidor é o momento que ainda vivemos, da revolução da informática. Então, vejam, desde a revolução industrial do aço e do carvão, passando pela revolução tecnológica e chegando na revolução da informática, nós temos aí um avanço nas relações de consumo, nós temos muitas formas e viabilidades de consumir, inclusive hoje pela internet, pelo celular, pelo smartphone. Aliás, conversei com a professora Sabrina antes de entrarmos aqui, com a Poliana, qual que é o melhor, pelo celular ou pelo computador, né? Então, veja, podemos pelo celular transmitir uma aula. E aí, como é que fica a defesa do consumidor? Em 1990, vem a Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro, que é uma lei paradigmática, não só na nossa história do Brasil, como também influenciadora de muitas leis, em especial na América do Sul. O Código de Defesa do Consumidor, que está para ser reformado há algum tempo. No final do nosso livro, a gente traz 2 projetos de lei, um falando do superendividamento. Aliás, a professora Cláudia Lima Marques fez um artigo essa semana na internet, salvo melhor juízo no Conjur, depois eu passo para a professora Sabrina, falando da necessidade da aprovação deste projeto de lei tratando do superendividamento. Tem um outro que fala do comércio eletrônico, um outro projeto de lei, ambos aprovados já no Senado, mas parados na Câmara dos Deputados. E aí a força, né, da professora Cláudia Lima Marques, num grupo que eu participo, tenho a honra de participar no WhatsApp, e ela colocou essa semana um artigo envolvendo exatamente a necessidade da aprovação deste PL que trata do superendividamento. E o segundo PL que a gente traz no anexo do livro é sobre o comércio eletrônico. Mas mesmo não tendo ainda uma disciplina específica
sobre o superendividamento, nem o comércio eletrônico, é evidente que nós podemos aplicar o código como está a essas relações de consumo, envolvendo tanto o superendividamento como também o comércio eletrônico. Em especial por ser o Código de Defesa do Consumidor uma lei principiológica. Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem como uma de suas principais características ser uma lei principiológica. Ele traz vários princípios com qual objetivo? Com o objetivo de reequilibrar uma relação que nasce desigual. O Código de Defesa do Consumidor, por meio dos seus princípios, ele impõe deveres à parte mais forte e confere direitos à parte mais fraca. Olha o objetivo de ser o CDC uma lei principiológica: reequilibrar uma relação jurídica que nasce desigual. Então, no livro, a gente faz lá um esquema na apresentação do capítulo, dizendo princípios gerais do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, direitos básicos do artigo 6º, que também possuem uma natureza principiológica. Eu gosto muito da definição de princípios do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é quase que poética. Pegando alguns trechos, ele diz: os princípios são disposições fundamentais que se irradiam sobre as diversas normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério de inteligência e compreensão. Então, veja, os direitos básicos que estão lá no Código de Defesa do Consumidor, eles possuem essa conotação principiológica trazida pela definição do grande professor e administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello. São disposições fundamentais, esses direitos básicos, que se irradiam sobre as diversas normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério de inteligência e de compreensão. Além dos princípios básicos do artigo 4º, além dos direitos básicos do artigo 6º, nós temos princípios específicos nas relações de consumo, quer para a publicidade, quer para os contratos de consumo. E eu cito ainda no livro princípios complementares, que são mais estudados em outras disciplinas do direito, mas que podemos aplicar também com muita tranquilidade nas relações de consumo, como o princípio que veda o retrocesso. Então, veja, o CDC, por ser uma lei principiológica, ele busca, repito, reequilibrar uma relação que nasce desigual. Se de um lado nós temos o fornecedor, detentor do monopólio dos meios de produção e de informação, e do outro lado nós temos o vulnerável consumidor, o CDC, como lei principiológica, ele impõe deveres à parte mais forte e confere direitos à parte mais fraca, buscando assim reequilibrar uma relação jurídica que nasce desigual. Então, por isso a importância de uma lei específica que analisa a relação jurídica de consumo com este olhar, com o olhar de uma relação que nasce desigual. Perfeito? E aí vem a situação excepcional que nós estamos vivendo, por exemplo, na atualidade. Vamos então voltar para o nosso contexto principal, os novos desafios envolvendo relações de consumo. Vivemos uma situação de pandemia, vivemos uma situação de alguns atos normativos, medidas provisórias que buscam reequilibrar uma situação que, a princípio, recairia o prejuízo exclusivamente nas costas do fornecedor. Então vamos pensar na medida provisória 925, envolvendo relações de transporte aéreo. Vamos pensar na medida provisória 948, que fala dos eventos que foram contratados por consumidores. Situações em que, se o consumidor quiser de volta aquilo que ele já pagou, ele vai demorar 12 meses para receber. Ou ele pode remarcar a passagem dentro desse período, ou ele pode remarcar o evento, um casamento, um show, um batizado, que ele já tinha contratado a festa. Então, percebam, nós temos aí uma situação de um governo federal, repito, sem crítica política, mas uma informação fática, um governo mais liberal. Lembremos da Lei da Liberdade Econômica, que alterou vários dispositivos do Código Civil,
fazendo esse equilíbrio, não colocando os prejuízos única e exclusivamente nas costas do fornecedor. Vamos analisar esse contexto, então. Falando em novos desafios, este é um novo desafio que nós, operadores do direito, estamos enfrentando. Como nós vamos nos deparar com essa situação? Pensando um pouquinho na história das conquistas do direito do consumidor na prática, envolvendo jurisprudência. No começo, nós tínhamos julgados que traziam condenações em danos morais de prejuízos sofridos pelos consumidores em valores consideráveis. Ou seja, trazendo para a indenização por dano moral não só o aspecto reparatório, mas também o aspecto pedagógico que nós defendemos academicamente e no nosso livro. A indenização por dano moral no nosso Brasil hoje não é mais assim. É muito difícil conseguir um valor de indenização por dano moral e quando ele vem é tão irrisório, mas tão irrisório que compensa ser mau fornecedor no nosso país. É estimulante para o fornecedor não cumprir os direitos do consumidor. Data máxima vênia ao nosso Poder Judiciário. Esse é o contexto que vivemos, não só em São Paulo, Minas Gerais, mas no Brasil em geral. Nós temos, infelizmente, uma ausência de cultura do nosso Poder Judiciário em condenar fornecedor em danos morais em valores consideráveis, a ponto de trazer esse caráter pedagógico para o fornecedor. Ele começa a ter medo de violar o direito do consumidor, porque tomou uma indenização muito alta em condenação judicial. Infelizmente, isso não ocorre. Em outros países, como nos Estados Unidos, isso é muito comum. Empresa fechar com uma indenização milionária. Infelizmente, no nosso Brasil, nós não temos essa cultura. Isso me preocupa. Por quê? Se vivemos uma situação excepcional, uma situação de pandemia, uma situação de preocupação legítima, hein, em não quebrar os fornecedores do nosso país, não é que é ilegítima essa preocupação do governo. É legítima. É legítima. Tanto que estamos aí nesse debate. Saúde e economia. O que deve prevalecer? Na nossa opinião, sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Tanto pensar na saúde, como pensar na economia também. Porém, numa atual conjuntura, como será que o nosso Poder Judiciário vai enfrentar essas relações de consumo, essas ações reparatórias de consumidores? Será que eles vão entender constitucionais medidas provisórias como essas, que falam que o consumidor que já pagou por um serviço só vai poder repetir esse valor daqui 12 meses? Então, pensando num histórico que, infelizmente, o nosso Poder Judiciário só encara o dano moral como um valor reparatório de prejuízo e não como um caráter pedagógico, infelizmente, data máxima vênia, eu fico preocupado e eu temo o que vem por aí envolvendo relações de consumo. Para vocês terem uma ideia, lá no nosso escritório, infelizmente, o nosso carro-chefe é liminar contra plano de saúde. Por que eu digo infelizmente? Porque, ora, é um direito do consumidor. Está lá previsto na Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Não é correto ter que contratar um advogado para judicializar uma causa, um direito que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Mas vou lhes dizer, quero o plano de saúde mais simples, quero o plano de saúde mais top. Chegou tratamento oncológico de ponta, que é a chamada imunoterapia. Caixinha do medicamento custa aí 10, 20, 30 mil reais. O plano de saúde veta. E ele veta sob o argumento de que, esse medicamento está fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que é atualizado a cada 2 anos. Imaginem só se o paciente tivesse que esperar 2 anos, um paciente oncológico, para poder tomar um medicamento. Não tem como. Ele não vai resistir, ele vai morrer. Então ele precisa judicializar
para conseguir um tratamento oncológico de ponta como este, que é legítimo, que está previsto no contrato dele o tratamento de câncer e a operadora não pode se excusar. Esse rol da ANS é um rol mínimo de procedimentos obrigatórios, é um rol exemplificativo. Ah, mas o Superior Tribunal de Justiça mudou a posição em dezembro de 2019. Isso não é verdade. Se você, operador do direito, analisar o julgado de dezembro de 2019, é um caso pontual de uma turma, não foi de uma sessão, um grupo de turmas do STJ, foi a decisão de uma turma num caso pontual que tem uma particularidade de que aquele plano de saúde ofereceu um tratamento equivalente a um problema de coluna do consumidor que estava dentro do rol da ANS. Aí tudo bem, até eu, consumerista, sou favorável. Se tem um tratamento eficiente para o consumidor dentro do rol e um fora do rol, claro, vamos utilizar o que está dentro do rol da ANS. Foi esse o julgamento do STJ de uma turma com essa particularidade. O STJ não mudou a posição consolidada, que é o rol mínimo. Pode colocar no STJ agora. Você vai encontrar julgados de abril e de maio, nesse sentido de que o rol da ANS é um rol mínimo. Então me preocupa nesses contratos, ou melhor, nesses julgados, como que o nosso Poder Judiciário vai enfrentar. Vou trazer a experiência que é muito próxima a mim aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Começou admitindo não só a concessão do tratamento, mas danos morais, num limite máximo de 10 mil, nem adianta pedir mais, que não tem como. 10 mil parece que é um teto aqui do TJ de São Paulo, data máxima vênia, não deve ser assim, né? Mas máximo 10 mil. Depois começou a cair o dano moral para 5 mil, e agora nós temos decisões de primeira instância que não condenam em dano moral numa situação como essa, de recusa de tratamento paciente oncológico que, se não tomar o medicamento, vai morrer. Tem gravidade maior do que essa? A pessoa que paga a vida inteira um plano de saúde, quando precisa, recebe a recusa de tratamento porque estaria fora de um rol da ANS ou seria off-label, um tratamento experimental. Olha, quer sofrimento maior do que esse, meus amigos e minhas amigas, numa situação do psicológico do paciente? Humilhação moral maior do que essa não existe. Estamos tendo decisões de parcial procedência, não condenando em dano moral as operadoras. Então, me preocupa como que vai ser a posição do Poder Judiciário a partir de agora, em especial neste momento que nós estamos vivendo de pandemia em razão do Covid-19. No âmbito do governo federal, já citei para vocês, há uma preocupação em equilibrar os prejuízos, não jogar todos nas costas do fornecedor, e me preocupa como que o Poder Judiciário vai enfrentar essa situação. E pensando juridicamente, por que isso, Fabrício? Quando nós falamos nos direitos básicos do consumidor e nos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, o primeiro princípio que está lá no artigo 4º, inciso 1, é o da vulnerabilidade. Presume-se a fraqueza do consumidor, pessoa física. Vulnerabilidade, fenômeno de direito material. Hipossuficiência, fenômeno de direito processual. A pessoa jurídica, para poder invocar o Código de Defesa do Consumidor, ela tem que comprovar a hipossuficiência no caso concreto. O consumidor, pessoa física, não, ele é presumidamente o vulnerável, a parte mais fraca da relação de consumo. O outro lado, como direito básico de número 1, nós temos o direito à vida, à saúde e segurança do consumidor. Artigo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o consumidor não vai viajar porque ele não pode viajar. Ele não vai fazer o evento que ele contratou porque ele não pode fazer o evento que ele contratou. Pensando no quê? Pensando na sua vida, na sua saúde, na sua segurança
e na vida, saúde e segurança dos seus convidados. Então, não é que ele quis não realizar o contrato, que ele quis ser inadimplente. Não, ele não quis. Foi uma situação excepcional que gerou tudo isso. Do outro lado, pensando no fornecedor, também não foi causa do fornecedor a não realização desses contratos. Estamos aí diante de uma situação excepcional, que poderíamos enquadrar, dentre as causas excludentes de responsabilidade, o caso fortuito e a força maior. Então, veja, nós temos de um lado o consumidor vulnerável da relação, não podendo participar de um contrato que ele fez, que ele celebrou, por causa da vida, saúde e segurança, direitos básicos de número 1 no CDC, e do outro lado nós temos um fornecedor que não pode realizar o contrato porque estamos diante de uma situação excepcional, uma situação de pandemia que poderíamos enquadrar no caso fortuito e na força maior. Tudo bem, vamos dar a nossa opinião, equilibrar esses prejuízos, não jogar única e exclusivamente nas costas do fornecedor. Mas será que 12 meses para reaver um valor que está pago não é muito tempo? É a primeira indagação que eu faço para a gente discutir aí com a professora Sabrina e com os demais colegas que participam deste evento conosco. Outro ponto, ainda que seja admissível essa situação de equilíbrio nos prejuízos, não jogar todos nas costas do fornecedor, eu entendo que, dentre as categorias de consumidores, tem os hipervulneráveis que não podem ser afetados. Então, quando nós falamos do consumidor, ele já é a parte mais fraca da relação de consumo, ok? Quer no aspecto técnico, quer no aspecto econômico, quer no aspecto jurídico, quer no aspecto informacional, como diz a professora Cláudia Lima Marques, ok? Ele já é a parte mais fraca. Mas tem uma categoria dentro desta categoria de consumidores que é mais fragilizada ainda, que são os hipervulneráveis. Na nossa visão, ainda que se aceite esse equilíbrio de prejuízos, nessa distribuição de prejuízos entre fornecedor e consumidor, primeiro, o consumidor não pode ter mais prejuízos do que o fornecedor, isso numa relação em geral, e segundo, se afetar hipervulnerável, esse hipervulnerável não pode ter qualquer prejuízo na relação de consumo. É a nossa visão a respeito deste contexto que nós estamos vivendo. Então, pensando numa pessoa doente, tratamento oncológico, paciente com câncer, fase terminal, médico do paciente que é o responsável por prescrever o tratamento, não é o plano de saúde que define o tratamento do paciente, é o médico do paciente que define o tratamento. Então, quando nós estamos numa situação dessa, de hipervulnerável, não tem como relativizar. Data máxima vênia, equivoca-se o Poder Judiciário em não reconhecer o dano moral para uma pessoa nessa situação. Temos vários julgados no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e dos estados reconhecendo o dano moral. Temos vários julgados no próprio Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o dano moral num contexto como este, em razão do prejuízo, em razão dos danos psicológicos que uma recusa como esta recai sobre um consumidor hipervulnerável como este, passível aí de passar por um momento tão difícil como é o tratamento do câncer. Além dos enfermos, consideramos como hipervulneráveis pessoas em condições especiais, como a mulher gestante, como a criança e como a pessoa com deficiência. Entendemos que neste aspecto do hipervulnerável, que afeta o ponto principal da sua hipervulnerabilidade, não podemos aceitar qualquer mitigação do direito do consumidor.
foram conquistas adquiridas ao longo de séculos, que não podemos rasgar agora, ainda que numa situação excepcional, ainda que numa situação de pandemia. Qualquer medida provisória, qualquer ato normativo contra o direito do consumidor, em especial afetando o hipervulnerável, na nossa visão, viola o princípio do não retrocesso. Seria um retrocesso muito grave, muito prejudicial às conquistas que tivemos envolvendo esse direito fundamental, porque o direito do consumidor está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é, portanto, um direito fundamental, e nós, operadores do direito, não podemos admitir. Vejam, eu me considero um operador razoável, né, mesmo porque já fui procurador do município, então eu já vi o outro lado da administração pública, e eu sou também administrativista, com doutorado e mestrado em Direito Constitucional. Então, eu sempre tento equilibrar, eu não sou aquele privatista ufanista, eu sempre tento equilibrar, eu sempre tento ver o outro lado, e eu vejo também o lado do fornecedor nessa situação excepcional. É legítimo o interesse em tentar proteger o fornecedor, em especial nesse momento excepcional. Mas, para tudo tem limites. Então, uma relação de consumo, por mais que seja legítima, a tentativa de distribuir os prejuízos nunca pode ser igual, 50% para cada um. O consumidor nunca pode ter um prejuízo igual ou superior ao do fornecedor. E, em relação ao hipervulnerável, esse tipo de mitigação nós não admitimos. Entendemos que não é possível mitigar direitos do consumidor que estejam relacionados ao ponto de maior fragilidade do hipervulnerável. E só para fechar e passar a palavra para a professora Sabrina e para os demais colegas participarem, nada contra plano de saúde, nem os operadores do direito. Aliás, eu dou aula em algumas pós-graduações e os debates são muito bacanas, né? Aliás, no site do meu escritório, bafh.com.br, se vocês entrarem, tem uma participação bacana na TV Justiça no ano passado, eu e um operador do direito dos planos de saúde, intermediado pelo professor André Ramos Tavares, e o debate foi acalorado, mas com data vênia daqui, data vênia dali, e a gente conseguiu manter uma discussão em alto nível, como tem que ser. Postei recentemente lá no Instagram, aliás, a gente sempre faz sorteio também lá no Instagram, professora Sabrina e colegas da Unipam, @Bolzanfá, o sobrenome primeiro, @Bolzanfá, basta nos seguir, a gente sempre tem lá sorteios, e é interessante como lá na pós-graduação, nas pós que eu coordeno, como a gente tem debates com o pessoal de plano de saúde, mas sempre no alto nível. Eu postei recentemente como está pobre o debate político no nosso país. Está se limitando a memes e a figurinhas nos celulares. Eu sinto falta de uma discussão rica, como tive lá com esse colega, advogado de plano de saúde na TV Justiça no ano passado, uma discussão em que você ouve a parte contrária, você pode falar, e você cresce com a opinião contrária cresce com a sua opinião, e isso eu realmente tenho sentido falta nos debates políticos e nos debates jurídicos do nosso país, sempre muito polarizado, ou você é de um lado, ou você é inimigo desse lado. Não pode ser assim. Nós temos que debater, nós temos que crescer com o debate, e por isso eu agradeço demais essa participação. Falei demais até agora, professora Sabrina, e eu gostaria de passar a palavra para a professora para seguir aí os debates e os demais caminhos deste evento tão bacana, tão interessante, promovido pela Unipam. Muito obrigada, professor Bolzan. Mais uma vez, é sempre uma aula, né? E a gente, assim, eu gosto, sobretudo o palestrante, né? No caso, você que foi lá na história, né? Para todo mundo que estiver vendo entender o que foi, o quão importante é a gente analisar essa história e entender a importância desse direito do consumidor, né? Da necessidade que houve aí
em fazer uma lei específica para o direito do consumidor, ou para a defesa do consumidor. Isso, sem sombra de dúvida, é muito importante. Vou fazer um parênteses para dizer, então, que parabéns pelo título, agora doutor, né? Eu realmente olhei, até acho que foi pelo site do seu escritório, e ainda estava doutorando. Então, uma semana antes da pandemia, está aí, doutor em Direito Constitucional. Eu vi que parece que no mestrado foi, inclusive, o seu orientador, o André Ramos Tavares, né? Da qual eu sou também uma grande fã. A Atlética, né, mandou um super abraço, né? A Atlética, que é muito querida, sempre muito presente. Sobre o Código Civil de 1916, assim, eu preciso confessar também que estudei nele. Eu me formei em 2002, na verdade, então eu peguei essa transição. Então eu estudei e no último ano eu fiz essa transição, nos últimos anos. Então eu sei bem o quão importante era e que realmente ele não conseguia atender as necessidades, né? E por isso a necessidade ali, já em relação ao consumidor, quando a gente estudou em relação a isso. Enfim, nós temos aqui, eu tenho inclusive uma pergunta que chegou para mim, falando para você, a gente tem aí 14 minutos, se você, né, tiver esse tempinho disponível, para você falar em relação àquela decisão, daquelas passagens internacionais, no sentido de se você achou que foi um avanço ou um retrocesso, de antinomia de norma, né, no sentido de estabilizar as indenizações, inclusive o prazo prescricional que desceu, a sua opinião rapidamente sobre isso. Na nossa visão, infelizmente, data máxima vendo, o Supremo retrocedeu nesse ponto, né? O exemplo que a gente põe no livro, inclusive, do princípio do não retrocesso é exatamente esse. Por quê? Qual que é o contexto? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 6, fala da efetiva prevenção e reparação de danos morais, materiais, individuais, coletivos e difusos. Percebam, inicialmente, a preocupação do legislador em trazer no texto a prevenção antes da reparação. Então, efetiva prevenção e reparação de danos. No sentido de que o legislador exige do fornecedor que primeiro ele faça de tudo para não gerar um dano ao consumidor. Se ocorrer, efetiva reparação de danos. O que é a efetiva reparação de danos? É reparação integral. Então, essa é a regra dentro do Código de Defesa do Consumidor. O CDC ele admite uma limitação de indenização de forma excepcional no artigo 51, inciso 1, parte final. Quando ele fala das cláusulas abusivas, ele diz que é possível a limitação da indenização no caso de consumidor, pessoa jurídica, em situações justificáveis. Então, é a situação de uma pessoa jurídica que, por exemplo, compra lá 10 computadores para sua microempresa e faz um acordo com o fornecedor. Olha, você está me dando uma garantia contratual que é facultativa de 1 ano, mas eu gostaria de 2 anos de garantia, e se der algum problema aqui no computador, você não precisa pagar integral o computador para mim, você paga 50%. Então, ele admite uma limitação da indenização em 50%, mas ele ganha em dobro uma garantia contratual facultativa. É uma situação justificável na nossa visão para se admitir a limitação da indenização. Mas pelo CDC, professora Sabrina e colegas da Unipam, essa seria a única exceção à regra, a única hipótese de limitação de indenização permitida. Porém, Supremo Tribunal Federal, infelizmente, em regime de repercussão geral, entendeu pelo prevalecimento da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, em face do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A Convenção de Varsóvia ela admite a limitação da indenização de danos materiais a um determinado valor. Ela tarifa a indenização. O STJ, ao longo da história, a gente traz julgados nesse sentido, não admitia esse prevalecimento. Para o STJ, ao longo da história, sempre prevaleceu o Código de Defesa do Consumidor. Porém, o STF, invocando o artigo 178 da Constituição Federal, entendeu pelo prevalecimento dessa convenção, cujo Brasil é signatário, que tarifa a indenização e, conforme a professora Sabrina lembrou, traz um prazo para buscar a reparação de danos de 2 anos.
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, fala em 5 anos. E a Convenção de Varsóvia fala num prazo menor de tempo prescricional para buscar a reparação de danos. Então, foram 2 julgados que trouxeram, na nossa visão, 2 retrocessos em face das conquistas decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Ele admite a tarifação de dano material e ele também admite uma redução no prazo para entrar com ação de reparação de danos para 2 anos. Aí o pessoal fala, mas e o dano moral, Bolzan? Ele ganha no dano moral. Infelizmente, não aqui no Brasil. Conforme dito ao longo da explanação, o nosso Poder Judiciário não tem uma cultura de enxergar no dano moral o caráter pedagógico. Infelizmente, as indenizações são pequenas quando concedidas pelo nosso Poder Judiciário. Muito bem, professor. Para finalizar, a gente assim, né, colocar em pauta o direito do consumidor na pandemia, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Até porque surgem várias e várias indagações sobre preços abusivos, né? Nossos alunos estão aí, tem prova daqui a uns dias, inclusive de práticas abusivas, enfim. Então, vem aquela coisa, o álcool em gel, máscara, até que ponto isso é abusivo ou não, né? Será que eu já posso denunciar só porque subiu quanto? Mas e aí o capitalismo sobre, né, a demanda, não pode? Será que realmente se tem falta, você acaba podendo até um certo limite, esse limite é fixado? Enfim, igual você mesmo falou sobre as trocas, né, de passagem, se pode. O meu telefone vive chegando essas dúvidas que surgem, mensalidades de instituições que de repente não estão cumprindo o contrato. Em relação a não estar tendo aula, né? O Unipam está tendo aula presencialmente no horário, mas tem instituição que simplesmente fechou. Então, como ficaria a parte contratual e também como ficaria em relação, quando a gente analisa nessa instituição, porém aquela instituição que, em que pese não cumprir, mas coloca aí a questão do fortuito externo. Então, mas então não seria isso um fortuito externo? Então, se o fortuito externo exclui, se o fortuito externo pode ser usado para extinguir, para excluir a responsabilidade, então não seria, então fica de um lado eles alegando o fortuito externo e o consumidor do outro com uma parte mais frágil, né, e sem ter culpa ali, sem ter noção alguma e não podendo levar esse prejuízo. Realmente é um debate que a gente ficaria aí por horas e horas, mas eu vou passar a palavra a você, nós temos aí os nossos últimos 7 minutos para você falar as palavras finais e fechar aí com esse nosso grande tema, que é impossível a gente falar em poucos minutos, mas para você só fechar aí esse tema que é tão falado aí, está sendo tão falado nos últimos dias também. Tá, sem dúvida, muito importante. Em relação às práticas abusivas, ocorreram mesmo, né? Eu entendo que não dá para querer alegar, é prática do mercado nesse momento, não, é falta de solidariedade do mercado nesse momento, querer se aproveitar dessa situação excepcional para lucrar em cima de um momento tão difícil que o mundo vive. Então, para mim, é prática abusiva, a não ser um prestador de serviço que teve que aumentar o preço dele porque o insumo que ele utiliza aumentou. Aí eu entendo que ele não pode ser responsabilizado. Mas, no geral, venda aí em preços abusivos de álcool em gel, máscaras e luvas, eu entendo que caracteriza assim como uma prática abusiva. Em relação ao ensino, que é um outro tema muito comum, concordo com a professora. Tem universidades, e em universidades isso é mais fácil de fazer, eu também dou aula em graduação, nós temos uma possibilidade de fazer a transmissão, nós professores, e os alunos uma capacidade de compreensão e de acompanhamento via online. Agora, não dá para fazer esse raciocínio para o pessoal do ensino infantil ou da escola no ensino fundamental. No médio até se questiona, mas ainda vai. Mas infantil e fundamental, não dá para querer ser igual e querer cobrar o mesmo preço às instituições de ensino. Então, entendo aí que, pelo menos, enquanto não vem uma regulamentação por legislação de âmbito nacional,
pelo menos 30% de desconto, a escola tem que conceder, porque ela está reduzindo gastos com estrutura, ela está reduzindo gastos com pessoal, muitos estão sendo mandados embora, embora os profissionais ali da base, do apoio, porteiro, o manobrista. Então, ela, escola, consegue reduzir ou reduzir a jornada de trabalho, o governo paga uma parte do salário do professor e ela paga outra, e ela tem a obrigação de repassar esse desconto para o consumidor, ok? Em especial esse consumidor. O pai de aluno de escola do ensino infantil, fundamental e médio. Médio daria até para levar um pouco para o lado nosso dos universitários, mas também o médio não pode ter o mesmo grau de querer pagar a mesma mensalidade que ele pagaria utilizando ali o dia a dia da escola, o espaço físico da escola. Eu entendo, não porque leciono em universidade privada, a professora leciona em universidade privada, estou falando em universidade privada. Mas aqui eu entendo até uma economia para o aluno. Né? O aluno não tem que sair de casa. Hoje em dia a internet está muito fácil, né? Então, é uma TV a cabo que já fornece ali de forma ilimitada, um celular que fornece de maneira ilimitada. Então, se não ficar comprovado prejuízo concreto, eu entendo que dá para manter. Mas se o aluno leva, mesmo de uma universidade, se ele leva uma comprovação, olha, tive que gastar mais com internet, eu não tinha essa internet. Se ele comprova isso na reitoria, eu entendo que a universidade também tem que estar de portas abertas para entender e ouvir o lado do consumidor, aluno que passa por um momento difícil. Fiquei desempregado, reduziram o meu salário, estou fazendo home office. Entendo também como um pleito legítimo do consumidor universitário, mas excepcional. A maioria, se está tendo o mesmo conteúdo dentro de casa, desculpa, data máxima vênia, está tendo aí um benefício, não tem que se deslocar, não tem que gastar na rua, então tem até uma economia, vamos dizer assim, para a grande maioria dos alunos. Transporte aéreo e esses eventos, né? Transporte aéreo, medida provisória 925 e os eventos 948, eu entendo, professora Sabrina, que quiseram equilibrar os prejuízos, mas pesaram a mão em relação ao consumidor. Eu entendo que 12 meses para reaver um valor que já está pago, ainda mais uma situação de pandemia como essa, eu entendo que pesaram a mão. Poderia ser um prazo menor, um prazo máximo de 6 meses, vamos pensar assim. E, em geral, nunca o prejuízo do consumidor pode ser maior do que o do fornecedor, e não dá para mitigar direitos envolvendo os hipervulneráveis no aspecto da sua hipervulnerabilidade. Então, o doente, no aspecto do tratamento da doença dele, não dá para relativizar. Inclusive, o Poder Judiciário não dá para continuar com essa postura de não reconhecer o dano moral num contexto tão grave como esse, de recusa de tratamento para um paciente doente no momento em que ele mais precisa, professora. É isso. Eu concordo exatamente com os seus dizeres e com a sua opinião, que é uma questão muito delicada, de fato, mas que, obviamente, né, a boa-fé objetiva tem que estar sempre presente, a razoabilidade, o olhar, né, dessa forma como vulnerável o consumidor sempre. Então, nós temos, sim, que fazer valer esses direitos, não ficar calado, reclamar. Eu aqui agora puxando para o nosso lado do Unipan, eu tenho muito orgulho de nós estarmos conseguindo levar esse ao vivo, sempre na hora exata, aos nossos alunos, e mais do que isso, né? Os nossos alunos, eu tenho certeza que foi uma semana aí, foi um evento grandioso, está sendo, ainda não acabou, um evento gratuito, que não teve custo algum, e que levamos aí muito conhecimento, né? Então isso acaba, um afago aí ao aluno para dar uma descansada, né? Para obter mais conhecimento em outras áreas, e a instituição aí podendo fazer essa troca com o consumidor, olhando também, né? Que os nossos alunos olhando também o lado deles. Isso é fundamental. Professor, 10 horas em ponto, eu agradeço mais uma vez a sua generosidade em ter aceitado de pronto
o nosso convite. A porta vai estar sempre aberta, né? Sempre quando o senhor quiser voltar. Será uma honra e um prazer para todos nós. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado, professor. Ó, lembra do sorteio? E Isso aí. isso para o meu amigo Cássio Carpinella Bueno, que vocês vão ver, para mim, o melhor palestrante do Brasil, fechando aí esse encontro de vocês. Parabéns pelo evento, professora Sabrina, um abraço aos alunos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, será dado um abraço sim, com certeza. Meus queridos, dando continuidade, daqui a pouquinho tem Michele Tonon. Michele que vai falar aí sobre os aspectos no Código Penal, né, em relação ao pacote anticrime. E depois da Michele, ó, mais 2 livros aí do professor Fabrício Bolzan para a listinha do nosso sorteio, que hoje tem sorteio de manhã. Então, vamos ouvir a Michele. Daqui a pouquinho o nosso professor Ulisses já entra online para chamá-la para proferir a palestra e vocês todos fiquem aí online para esperar nosso grande sorteio, tá ok? Aguardo todos vocês, vamos chamar o link, daqui a pouquinho o Ulisses entra para chamar a próxima palestrante. Um beijo a todos, daqui a pouquinho a gente volta.